E aí, galera, nós vimos que o Sentry estreou agora em Thunderbolts, que é incrivelmente poderoso, mas se dizer pra vocês que isso é só uma fração do seu poder que foi apresentado em Thunderbolts. Ele é muito poderoso, tanto que hoje vamos ver a origem dos poderes, sobre o vácuo, sobre o Sentinela Vermelho. Sim, existe mais um Sentinela, mais um Sentry, mas antes, se inscreva aqui no canal, pois vou trazer mais conteúdos como esse pra vocês. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A primeira aparição do Sentry foi na HQ The Sentry número 1. E tipo, a sua origem é um pouco confusa. Como assim? Ele tem várias origens. A primeira origem, que foi bem apresentada no filme, ele tendo problema com drogas, com depressão, com distúrbio de personalidades e tudo mais. Teve abusos na infância, sobre o pai, a família, e tá se refugiando nas drogas. Tanto que ele acabou invadindo um laboratório e tomando a droga do Sentinela, assim ganhando os seus poderes. Mas também tem uma outra origem que é mais macabra e mais pesada do que essa. É um pouco confuso realmente entender a origem do Sentry, porque ele tem um HQ que ele vive normal, tem uma esposa, tem uma vida bem ruim, tipo de questões financeiras, depressivas. Só que tipo, ele começa a olhar uma capa no seu varal e começa a se questionar, mano, eu tenho uns sonhos muito loucos, tipo, eu sou um super-herói, sou amigo dos Vingadores, Quarteto Fantástico, Doutor Estranho, mas eu acho que isso é tudo invenção da minha cabeça. Mas não era, galera. Tipo, o Sentry é tão poderoso, ele é tão insano que tem o seu arqui-inimigo, que é o Vácuo, o famoso Void. Tanto que nas primeiras HQs, o seu maior inimigo era o Void. Só que nessa HQ de outra origem dele, que é a mais completa, estou dizendo pra vocês, que ele tem esses sonhos, que é super-herói, tem uma vida bem ruim, mas é casado, toma remédios para controlar a sua ansiedade, a sua depressão. Isso nada mais, nada menos, uma forma de ele esquecer de quem realmente ele é. Só que ele começa a questionar as pessoas. Oh, você conhece o Sentry? Você conhece esse herói? Como ele era? Pergunta pro Homem-Aranha, ele fala que não lembra. Ele pergunta pro Quarteto Fantástico, eles não lembram dele. Pros Vingadores, pro Hulk, ninguém lembra de quem é o Sentry. Então, quando começa a fazer esses questionamentos, geral começa a pensar, mano, realmente, eu tirei essa foto com o Homem-Aranha. Eu conheço esse cara, por que não lembro dele? Então todo mundo começa a se questionar que quem é o Sentry. Então o Bob Reynolds, que é o Sentry, ele, quando começa a questionar todo mundo, e todo mundo começa a se lembrar, vem a grande verdade do porquê o mundo inteiro se esqueceu do Sentry. Isso foi arquitetado pro Senhor Fantástico e pro Doutor Estranho, que eram melhores amigos do Sentry, do Bob. E ele começou a se questionar, mano, por que vocês fizeram isso? Então eles acabam lembrando por que eles fizeram isso. A resposta é muito simples, a culpa de tudo isso é do próprio Bob. Como assim? Ele é o problema de tudo, porque ele tem as duas partes, Sentry e o Void, o vazio. Você tem luz, a escuridão. Então a partir do momento que as pessoas sabem quem é o Sentry, as pessoas vão se lembrar quem é o Void. E isso aconteceu quando o mundo inteiro se lembrou de quem era o Sentry. Ele basicamente trouxe o Void de volta. Pra ter noção de quão poderoso é o Void, que tem mesmo o Hulk. Galera, o Hulk, o personagem mais forte, quesito físico da Marvel inteira, treme de medo do Void. E é por isso que o Senhor Fantástico, o Doutor Estranho, juntamente com o Bob, fez todo mundo se esquecer de quem era o Sentry, de quem era o Sentinela. Tipo, ele é um personagem extremamente poderoso, mas muito problemático. Ele pode literalmente acabar com o universo Marvel inteiro sozinho, por culpa do Void, que é sua contraparte maligna. Pra você ter uma noção de quão poderoso é o Void, algumas HQs que retratam o quão poderoso é o Void simplesmente juntou Quarteto Fantástico, X-Men, Vingadores, Homem-Aranha, Asgard, Thor, Loki, Inumanos e todos eles apanharam pro Void. E a única chance dos Vingadores, dos heróis da Marvel, de derrotar o Sentinela, ou até mesmo o Void, que nessa HQ, ou seja, tava humilhando todo mundo, foi representado isso muito bem no filme dos Thunderbolts. Que basicamente, para você derrotar o Sentinela e o Void, você tem que apelar pro Bob Reynolds. Porque o Bob, galera, é simplesmente o cara que consegue deter o próprio Sentry, segurar ele e segurar o próprio Void. Ele é a fraqueza dessas duas entidades extremamente poderosas da Marvel. Se o Bob tiver força de vontade o suficiente, ele consegue enfraquecer o suficiente o Void para ele ser derrotado pelos outros heróis. Isso aconteceu no HQ O Cerco, que ele segurou o Void
o suficiente para os heróis da Marvel simplesmente derrotarem ele e jogar ele no sol. Acabou morrendo? Sim, mas como o Sentry é imortal, ele acaba voltando. Sim, o Sentry é imortal. O corpo que ele usa é simplesmente uma casca para segurar todo aquele poder, para ver quão poderoso é o Bob e o Vácuo. Mas vamos ver agora como o Sentry funciona. A gente viu o Vácuo, como ele é ameaçador. O Sentry, galera, é tão poderoso igual o Void. Tipo, tem uma HQ chamado World War Hulk, onde o Hulk tava humilhando todo mundo. Quarteto Fantástico, Vingadores, todo mundo tava apanhando pra ele. Inumanos, X-Men. Só que tipo, o Hulk tava tão furioso que muitos ali acreditam que foi o auge da força do Hulk, já que ele tinha perdido a família por culpa de, entre aspas, dos Illuminati. E a única pessoa que conseguia bater de frente com o Hulk era o próprio Sentinela Amarelo. E não deu outra, galera. Naquele momento, pela primeira vez, a gente viu o Bob, entre aspas, se soltar de verdade. Ele começou a espancar o Hulk. Ele tem o poder de 1 milhão de sóis explodindo. Então cada soco que ele dava nesse Hulk jorrava uma energia absurda, tão poderosa, que começou a queimar a cidade inteira. E até o próprio Coisa perguntou: mano, o que tá acontecendo com o Bob? O Senhor Fantástico simplesmente disse: mano, é um poder de 1 milhão de sóis explodindo. É tão devastador que todo mundo pensou: mano, beleza, ele vai conseguir parar o Hulk, mas não vai sobrar nada do planeta Terra. É muito poder sendo exalado naquele exato momento. É muita destruição acontecendo. O cara tá muito absurdo de poderoso. Ali a gente viu o Hulk se soltando e o Sentry se soltando. Só que tinha um detalhe, galera. Se lembra que eu disse que para derrotar o Sentry depende somente do Bob? Naquele exato momento, mesmo querendo se soltar e tava querendo perder, e tava querendo que o Hulk derrotasse ele, para que ele não pudesse destruir a cidade inteira. Então a luta meio que deu empate, entre aspas, já que os dois voltaram à sua forma humana. O Bob agradece o Bruce por ter segurado ele todo aquele momento e acaba desmaiando. Mas o Hulk acaba retornando segundos depois e quase destrui o planeta Terra inteiro. Depois ele descobre a verdade, que foi o próprio povo dele que traiu ele, que explodiu e matou a família toda dele, e tava todo enganado naquele exato momento. Mas a gente viu ali um pouco do poder do Sentry Amarelo, e tem a junção dos dois, do Void e do Sentry. Quando entram em harmonia, tem um Sentry Vermelho. Ali, galera, não tem pra ninguém vence esse cara. É simplesmente top 2, top 3 das entidades mais poderosas da Marvel, de longe, e sem exagero, galera, ele é muito poderoso. O Sentry Vermelho consegue alterar a realidade ao seu bem e prazer. A realidade se molda à sua vontade. Tanto que ele se torna um guardião de um portal, de outro universo, de um Cancerverso sozinho. Ele segura como se fosse nada. Ah, ele perdeu pro Knu. Mas o Knu, galera, mesmo matando os Celestiais, o Knu derrotou o Sentry Amarelo, nerfado. E quando o Sentry é morto, como a gente viu em Thunderbolts e também na própria HQ, o Cerco, ele tem que retornar. Já foi apagado da existência e sempre retornou. Mas os roteiristas quiseram nerfar o cara, né? Porque tipo, o Sentry é tão poderoso, ele é tão insano, que é um trabalhar com ele. Ele é muito ruim de trabalhar, porque ele resolve tudo sozinho, para ver o quão poderoso é o Sentry. Ele é muito insano. E aí, curtiu essa história? Quer ver mais como essa? Se inscreva aqui no canal, pois vamos trazer muito mais para vocês. Tamo junto, galera, e valeu!